E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão de número 1700, quantidade de estudantes que não puderam comer o lanche. Nessa questão, a gente vai ter uma lista de estudantes e esses estudantes gostam de dois tipos de sanduíche, o sanduíche 0 e o sanduíche 1, respectivamente. E todos eles estão dispostos em uma fila. A gente tem também uma pilha de sanduíches. E esses sanduíches também são do tipo 0 ou do tipo 1, certo? E aí, o que que acontece? Essa questão é uma questão de simulação, onde a gente tem que dizer o seguinte: o estudante que está no começo da fila, ele quer um sanduíche do tipo 1. Só que o sanduíche que está no topo é do tipo 0. Então, o que que acontece? O estudante sai da fila, do começo da fila, vai para o final da fila, para ver se ele ainda vai encontrar um sanduíche do tipo que ele quer. Então, esse rapaz aqui sairia, esse estudante sairia do final do começo dessa fila, iria para o final e aí depois ia vir aqui processar o outro. Esse daqui também que é um sanduíche do tipo 1. O topo lá dos meus sanduíches é o 0, então eu não faço nada, só esse estudante só vai para o final da fila. Até que eu tenho um estudante que quer o sanduíche do tipo 0. Aí quando isso acontece, o que que acontece? Ele pega o sanduíche do tipo 0 e vai-se embora. Não precisa voltar para a fila. Depois, eu tenho um outro estudante que quer um sanduíche do tipo 0, só que agora eu tenho um sanduíche do tipo 1 no topo da pilha. O que que acontece? Ele vai para o final da fila e assim sucessivamente até que ou a gente zera os nossos sanduíches, ou seja, todo estudante conseguiu comer seu sanduíche nessa regrinha de voltar para o final da fila quando não acha o que quer, ou a gente precisa imprimir a quantidade de estudantes que ficaram sem lanche. Quando é que esse cenário acontece? Quando os estudantes que ficam dispostos em fila, eles não conseguem pegar um sanduíche do tipo que eles querem. Por quê? Porque ele só pode tirar do começo aqui dos meus sanduíches. Como se esses sanduíches estivessem empilhados e o estudante só pode pegar o que está em cima. Sendo que o que está em cima, se não for o que ele quer, ele não pega, ele não pode pegar. Beleza? Então vamos simular aqui para os casos, que aí vai ficar mais claro o que eu estou falando. Para esse primeiro caso, eu tenho meus estudantes. Aqui são os meus students. Eu tenho os meus sandwiches. Aqui. Para essa questão, o sanduíche ele está como uma pilha, tá? É como se fosse uma pilha, só que a pilha está começando aqui do começo, tá? Então esse daqui é o elemento do topo da pilha, certo? O que que vai acontecer para esse caso aqui, ó? O primeiro estudante, que é um sanduíche do tipo 1, o que está no topo da pilha é tipo 0. Então o que que ele faz? Ele sai da frente da fila. Tipo, para de atrapalhar aí, vai para o final. Então ele vai para o final da fila. O segundo estudante quer também um sanduíche do tipo 1. O topo da minha pilha de sanduíches é um sanduíche do tipo 0, então ele não pode pegar. O que que ele faz? Para de atrapalhar a galera aí, né? Vai para o final da fila, até tu achar teu sanduíche. Então ele vai para o final da fila. Até aqui a gente chega no estudante que quer um sanduíche do tipo 0. Então esse estudante vai lá na pilha de sanduíche e tira o sanduíche dele e vai-se embora. Então ele sai daqui da fila, né? Tira o sanduíche daqui da pilha e vai-se embora. Agora, o topo da minha pilha está com um sanduíche do tipo 1. O que que vai acontecer? O próximo estudante quer um sanduíche do tipo 0. Então ele sai do começo da fila, vai para o final. Por quê? Porque ele não achou o sanduíche que ele queria no topo. Aí agora aquele nosso primeiro estudante, né, que voltou para o final da fila, ele vai lá na pilha de sanduíches e vê, pô, é um sanduíche do tipo 1. Beleza, maravilha. Então vou pegar meu sanduíche aqui e vou comer ele, beleza. Saiu. E assim sucessivamente, ó. Esse daqui, esse estudante, ele quer um sanduíche do tipo 1, mas a
pilha de sanduíches está no topo dela, tem um sanduíche do tipo 0. Então ele sai do começo da fila, ele vai para o final. É tipo assim, tá, beleza, ainda não é o meu sanduíche, eu vou voltar para o final da fila. Como se fosse isso. Aí o próximo estudante, ele quer um sanduíche do tipo 0 e o que está no topo da pilha é um sanduíche do tipo 0. Então ele sai da fila, pega o sanduíche dele e vai-se embora. Até que o último também, tipo, ele quer um sanduíche do tipo 1 e o que está no topo lá é um sanduíche do tipo 1. O que acontece? Ele pega o sanduíche dele, vai lanchar, vai-se embora. E aí a nossa saída tem que ser 0. Por quê? Porque todos os estudantes conseguiram comer. Ninguém ficou sem lanche. Beleza? Aqui, ó, a saída do primeiro caso é 0. Vamos ver o que acontece aqui no segundo caso. Para o segundo caso, eu tenho esse vetor de estudantes, né, essa fila de estudantes, e eu tenho essa pilha de sanduíches. Lembrando que o topo da pilha aqui nesse vetor está na esquerda. Tá? Beleza, deixa eu só ver aqui se está gravando. Está gravando. Beleza. Para esse segundo caso, o que vai acontecer? Vou simular de novo. Então aqui é uma fila, né? Ó, o primeiro estudante quer um sanduíche do tipo 1. Quem é que está no topo lá da minha pilha de sanduíches? É um sanduíche do tipo 1. Então beleza, esse cara foi felizão aqui, ó, comeu o sanduíche dele. Agora, o próximo estudante, ele quer um sanduíche do tipo 1. Quem está no topo da pilha de sanduíche é um sanduíche do tipo 0. Então ele só sai e volta para o final da fila. Pô, não tenho meu sanduíche ainda. Mesma coisa para esse aqui, ó. Vai olhar o topo da pilha de sanduíches e vai dizer assim, pô, ainda não é meu sanduíche, vou voltar para o final da fila, beleza. Beleza, galera, não vou comer agora. Aí esse daqui deu sorte, achou o sanduíche dele, né? Quando chegou na vez dele, tinha um sanduíche do tipo que ele quer lá, ele vai, sai da fila, pega o sanduíche e vai-se embora. Mesma coisa para esse aqui. Sai da fila, pega o sanduíche, vai-se embora. Aí agora a gente chegou num cenário curioso. Que é o quê? O próximo estudante, ele quer um sanduíche do tipo 1, certo? Existe sanduíche do tipo 1 aqui, mas o topo é do tipo 0. O que vai acontecer? Ele vai sair da fila, vai voltar para o final. Eu vou marcar esse cara bem aqui, rapidinho. Ó, vou marcar esse cidadão aqui, eu vou botar a letra M de Márcio. Eu marquei ele aqui, ó. Ele já veio do começo da minha fila, né? E aí ele viu aqui o seguinte, eu não tenho o sanduíche que eu quero ainda, vou voltar para o final da fila. O que vai acontecer com esse próximo aqui? Ele vai sair da fila, né? Ele vai olhar, pô, também não é o sanduíche que eu quero. Voltar para o final da fila. Então ele volta aqui para o final da fila. Aí o próximo, mesma coisa. Olhou para o topo da pilha de sanduíches, não é o sanduíche que ele quer. Aí o que ele faz? Sai daqui, né? Sai da fila, volta para o final para aguardar o momento em que ele vai conseguir um sanduíche do tipo que ele quer. Então o que acontece? Eu voltei para aquele cara que eu tinha marcado, ou seja, ele já foi na fila, ele não achou o sanduíche que ele queria, ele voltou, né? Ele aguardou uma volta todinha da fila e o sanduíche continua sem ser o que ele quer. Quando eu chego nesse cenário, significa que nenhum desses estudantes aqui vai conseguir comer o lanche. Por isso que a resposta para esse caso é 3. Ó. Por que é 3? Porque sobraram 3 estudantes sem conseguir comer o lanche. Mesmo que tenha aqui embaixo da pilha, né, que eu tenha sanduíches do tipo 1, que eles querem comer, o topo é do tipo 0. E a regra é que tu só pode pegar o sanduíche se for do tipo que tu quer. Se não for do tipo que tu quer, tu tem que voltar para o final da fila, tu vai ficar sem comer. E aí, nesse caso aqui, o estudante, né, que a gente marcou com a letra M, ele já tinha voltado para o final da fila, chegou na vez dele de novo, não tinha o sanduíche.
Então, bem aqui a gente precisa parar o nosso processamento e dizer que 3 estudantes ficaram sem comer, né? 3 é o tamanho aqui do meu vetor de estudantes que sobraram. 1, 2, 3. Beleza? Bem, a gente não tem casos vazios, né? Sempre vai ter pelo menos um estudante e um sanduíche. O tamanho do vetor de estudantes é correspondente ao tamanho do vetor de sanduíches. A gente só tem sanduíche 0 ou 1, né? Os estudantes também só têm preferências 0 ou 1. E ele diz que a gente não vai ter casos problemáticos nessa questão. Vai ser sempre esses dois cenários, né? Ou é uma estrutura válida ali, né, de estudante e sanduíche, ou vai sobrar estudante sem comer, certo? Então, abordagens aqui para resolver essa questão. Não tem muito o que pensar. A gente tem que simular esse comportamento. Então, eu vou usar o deck, né? Eu já deixei aqui o código do deck aqui nessa questão. Por quê? Porque se eu usar uma fila, né, do jeito como um vetor, quando eu der o pop do primeiro elemento, eu estou fazendo O de N operações. Então, eu tenho que ter esse cuidado de sempre usar um deck quando eu estiver representando uma fila aqui no Python. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Qual é a minha ideia? A minha ideia é exatamente essa. Eu vou simular, eu vou tirar o primeiro elemento, vou ver se ele casa ali com o topo dos meus sanduíches. Se casar, eu tiro os dois, né? Eu descarto os dois. É esse caso aqui, ó. Se eu tiver 0, 0, 1, 1. Então, eu vou pegar esse primeiro elemento aqui da minha fila de estudantes, vou casar com o sanduíche. Deu certo? É do mesmo tipo? É. Os dois saem. Certo? Não deu certo? Jogo ele para o final. Então, se eu tivesse esse cenário aqui, ó, não deu certo, jogo para o final. Só que quando eu jogar para o final, lembra que eu marquei aqui com M, né? Eu preciso de alguma forma saber quando esse elemento já foi tipo assim, quando ele já rodou nessa fila. Beleza? Eu posso fazer isso tanto inserindo a quantidade de vezes que ele já foi na fila. Eu colocaria uma tupla ali, né, para dizer que ele já foi uma vez, já está voltando pela segunda vez, e aí, tipo, chegou na segunda vez, significa que ele não conseguiu de jeito nenhum o sanduíche dele, significa que eu tenho que sair do meu processamento, então eu posso usar isso para inserir na fila. Ou eu posso só ter uma variável. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar ela. Nessa variável, eu vou armazenar a quantidade de retentativas que eu tive. E toda vez que eu tiver um match, né, toda vez que eu casar dois elementos, eu zero essa variável. Para indicar que, beleza, teve um match ali, então mudou a estrutura dos meus sanduíches. Pode ser que os estudantes que ainda estão aguardando consigam o lanche. Beleza? E aí essa variável eu vou usar para controlar essa repetição. Esse é o grande lance da questão, né? A simulação é bem fácil. Tirar elementos de uma fila, tirar elementos de uma pilha e simular, né? Fazer essa simulação, jogar para o final e tal. Então, essa parte da questão é fácil. A parte que é o truque aqui é justamente saber quando esses elementos se repetem, né? Quando eles voltam para o final da fila e chegam de novo para comer o sanduíche e não tem um sanduíche do tipo deles, que é quando a gente precisa parar o algoritmo. Então, eu vou usar esse truque do retry, beleza? Eu vou começar aqui convertendo tanto o meu students quanto o meu sandwiches para um deck, tá?
Ah, mas o sandwiches é uma pilha. Tá, é uma pilha, mas a questão dá pra gente que o topo da pilha está no começo. Então, eu vou implementar como um deck aqui e tirar sempre do começo, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Preciso ter um laço aqui. Quando é que eu pararia esse algoritmo? Quando eu completo, quando eu zero os meus sanduíches, né, que foi o primeiro exemplo, vocês lembram aí que a gente zerou os dois vetores, né, ou o vetor de estudantes, ou o vetor de sanduíches zerou. Então, essa é a minha condição de parada. Então, enquanto eu ainda tiver sanduíche na minha, na minha, na minha pilha, ou então, enquanto eu ainda tiver estudante, vou botar estudante. Enquanto eu ainda tiver estudante na minha fila, eu vou processar. Aí o que eu faço? Eu pego quem é o estudante, né? Preference, qual é a preferência do estudante que está na frente da fila. Então, meu preference vai ser o students top left. Peguei a preferência do estudante atual. Aí eu vou fazer o quê? Vou comparar com quem está na ponta do meu sanduíche, da minha pilha de sanduíche. Então eu vou fazer o seguinte: se o meu preference for igual ao topo da minha pilha de sanduíches, né, se é igual ao sanduíche que está ali no topo, o que eu faço? Eu tiro também esse sanduíche do topo. Tiro ele, não faço nada, só tiro ele de lá, tá? Então eu já tirei o estudante, tirei o sanduíche, é como se eles fossem comer. É como se o estudante fosse comer o sanduíche. Se não, ou seja, eu tirei eu peguei a preferência do estudante que está no começo da fila e ela não casou com o sanduíche. O que eu preciso fazer? Eu preciso jogar ele para o final da fila. Então, students.append preference. Então, eu joguei o estudante, né, a preferência desse estudante, joguei ele de volta lá para o final da fila. Se eu fizer somente isso daqui, eu vou ter um laço infinito, né? Esse algoritmo não vai terminar nunca. Esse cenário aqui, ó, todos eles vão voltar para o final da fila, porque eles nunca vão achar a preferência deles aqui no topo, e aí ele vai ficar repetindo isso aqui indefinidamente, né? Então eu preciso ter essa marcação aqui, né, de que ele já repetiu. Uma maneira de fazer isso seria, na fila de estudantes, eu dizer qual é a preferência e quantas vezes ele já tentou. Tipo assim, já tentou uma vez. Quando ele chegasse na segunda vez de tentativa, significa que eu tenho que sair do algoritmo. Mas eu não quero usar uma tupla aqui. Então, existe uma outra maneira que é o seguinte. Eu posso declarar uma variável aqui de controle que eu vou chamar de retentativas. Qual é a ideia aqui? Essa minha variável de retentativas, ela vai contar a quantidade de retentativas que eu já fiz. Se eu cheguei aqui, ó, e não achei meu sanduíche, o que eu faço? Eu incremento essa minha variável de retentativa. Significa que uma pessoa ela já retentou, né? Ela voltou para o final da fila, ela vai retentar. Se eu chegar num ponto aqui, ó. Opa, desculpa, não é aqui não. Aqui é quando eu achei o sanduíche. Quando eu acho meu sanduíche, eu preciso zerar essas minhas retentativas. Porque significa que a minha estrutura de sanduíche mudou. Pode ser que um novo estudante, né, possa conseguir agora o sanduíche que ele quer. Se não, né, ou seja, aqui é o caso em que não achou o sanduíche, ó, não achou o sanduíche.
Então, ele não achou o sanduíche dele, o que eu faço? Eu incremento o meu retries, certo? E coloco o estudante de volta no final da fila. Quando é que eu vou parar esse laço? Quando a quantidade de retentativas for maior do que o tamanho do meu vetor de estudantes. E aí significa que todos eles já tentaram pelo menos uma vez pegar o sanduíche. E aí quando o elemento for tentar uma segunda vez, eu saio. É a mesma coisa como se eu estivesse colocando ali a quantidade de vezes que cada um dos elementos retentou, digamos assim. Quantidade de vezes que cada um dos elementos voltou para o final da fila. Só que eu estou controlando uma variável que conta todas as retentativas e não uma retentativa única. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, meu retries começa com 0. Toda vez que eu acho um sanduíche, eu volto meu retries para 0, porque significa que eu mudei a minha estrutura ali de sanduíche. Pode ser que os estudantes eles possam encontrar o sanduíche deles agora. Então eu zero meu retries. Se eu não achei o sanduíche, eu vou colocando o estudante de volta para o final da fila e incrementando esse meu retries. Se o meu retries chegou bem aqui, ó, meu retries é maior do que o tamanho de estudantes, o que eu preciso fazer? Eu preciso sair desse laço, né? Eu posso retornar o tamanho de estudantes, porque é a quantidade de estudantes que ficaram sem comer, certo? Eu cheguei nesse ponto aqui, significa que todos eles já retentaram, eu já rodei essa fila, né, pelo menos uma vez, e eu não consegui achar meu sanduíche. Então eu retorno aqui o tamanho do meu vetor de estudantes, porque é a quantidade de estudantes que vão ficar sem comer, certo? Porque eles não vão achar o sanduíche deles ali. Mesmo que exista, mesmo que exista o sanduíche deles aqui, o que está no topo é o 0. Então eles nunca vão conseguir pegar esse sanduíche por causa das regras da questão. Se eu termino esse processamento, né, esvaziando minha fila de estudantes, eu posso retornar 0, porque eu processei todos os estudantes. Todos os estudantes conseguiram comer. Beleza? Vamos debugar aqui. Peguei esse caso aqui, ó. Isso aqui são os meus... eu vou colocar aqui em cima, ó, meu deck de estudantes, suas preferências. E aqui é a pilha de sanduíches. Aí vamos simular. Tem gente em estudante? Tem. Então, isso aqui vai dar falso. Vou seguir aqui no meu laço. Qual é a preferência aqui? Ó? Vou pegar o primeiro elemento ali dos meus estudantes e ele quer um sanduíche do tipo 1. Então, peguei aqui um sanduíche do tipo 1. Aí eu vou comparar. 1 é igual ao começo ao topo da minha pilha de sanduíches? Não, né? Quem está no topo ali, eu tenho um sanduíche do tipo 0. Então, o que eu vou fazer? Não achou o sanduíche, né? Eu vou incrementar o retry. O retry agora estava 0, agora está 1. Então, incremento o retry e adiciono o estudante de volta para a fila. Então, ele volta para cá, o topo final da fila. Preferência 1, né? Meu retry passou do tamanho do vetor de estudantes? Não passou, né? 1, meu retry está 1. Eu tenho 4 estudantes na fila aqui. Beleza? Percebam que o retry ele vai dizendo a quantidade de retornos ali para o final da fila, né? Então é como se esse rapaz aqui, ó, esse estudante, ele voltou para o final da fila e contou aqui de uma retentativa. Então já tem uma pessoa retentando ali pegar o sanduíche dela. O que vai acontecer na segunda interação? Ainda tem elemento aqui, né? Então continua o processamento, vou tirar outro 1. Tirei da minha fila. Opa.
Tirei o outro 1 aqui da minha fila. A preferência dele é 1. Não é igual ao topo da minha pilha de sanduíches. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar mais uma retentativa. Ó. A segunda pessoa foi para o final da fila retentar. Eu coloco ele de volta no final da fila. Então, eu coloco ele de volta aqui. Retries é maior do que o tamanho do vetor de estudantes? Ou seja, aqueles que estão retentando já deu mais do que o tamanho do vetor de estudantes? Ainda não. Então, ainda significa que ainda tem coisa para processar, né? Ainda tem chance de dar match ali do estudante com o sanduíche. E é exatamente o que vai acontecer aqui agora. Ó. Agora, o estudante que está na frente da fila, ele quer um sanduíche do tipo 0. O que vai acontecer? O topo da minha pilha de sanduíches está um sanduíche do tipo 0. Então, isso daqui vai dar verdadeiro. Eu vou zerar os meus retries, porque agora eu vou tirar um sanduíche da fila, né? Acho que fica até melhor se eu primeiro tirar o sanduíche, fica mais claro. Então, eu vou tirar o sanduíche da minha pilha e vou zerar os retries, porque agora eu tenho uma nova estrutura da pilha de sanduíches, ou seja, aqueles que estão retentando, eles podem achar o sanduíche que eles querem. Então, meu retry voltou para 0. Ainda tem estudante para processar? Tenho. Né? Então, tiro o estudante do começo da fila, 0. Ele não é igual ao topo da minha pilha de sanduíche. Então, o que vai acontecer? Eu incremento minha retentativa. Ou seja, nessa nova estrutura de pilha de sanduíche, esse elemento bem aqui, ele voltou para o final da fila. Né? Então, eu volto ele para o final da fila e incremento meus retries aqui. Ó. Então, para essa nova estrutura, eu já tenho uma pessoa que está retentando achar o sanduíche dela ali no topo da pilha. Foi exatamente o que eu fiz. A quantidade de retentativas é maior do que o vetor de estudantes? Não, né? 1 não é maior do que 3. Eu tenho 3 estudantes aqui ainda. Então, continuo o processamento. Ainda tem estudante para processar. Tiro a preferência dele aqui. Ó. Preferência agora é 1. Tirei ele aqui da fila. Preferência agora é 1. Aqui vai dar match, né? Porque o topo da minha pilha de sanduíches, ó, é um sanduíche do tipo 1 e o estudante quer o sanduíche tipo 1. Então, aqui vai dar match. E o que acontece? Eu tiro o sanduíche lá do topo, ou seja, meu estudante foi felizão comer seu sanduíche. E eu zero as minhas retentativas, porque agora eu tenho uma nova estrutura de pilha de sanduíche. Então, eu zero aqui minhas retentativas. O que vai acontecer? O próximo estudante vai sair aqui da fila, né? Então, eu peguei a preferência dele aqui, é o 1. A preferência dele corresponde ao topo da pilha de sanduíches? Não. Ele quer um sanduíche do tipo 1, o topo está 0. Então, vai dar falso. Não achou o sanduíche, né? Não achou o sanduíche. Então, eu incremento as minhas retentativas. Ou seja, para essa estrutura de pilha de sanduíches, uma pessoa já vai retentar. E aí eu coloco ele de volta lá no final da fila. Eu coloco um aqui de volta. O que vai acontecer? Estudantes ainda têm estudante para processar. Eu tiro a preferência dele, né? Agora é o 0, então vou tirar ele aqui da fila. Vou processar ele, tirei, peguei a preferência dele aqui, que é o 0. A preferência dele casou com o topo da pilha de sanduíches? Casou. Vai dar true. Tiro o sanduíche do topo. Tirei o sanduíche do topo e zerei o meu retry. Então, o retry aqui vai ser 0. Certo? Significa que eu tenho uma nova estrutura de pilha de sanduíche. Aí o que vai acontecer? Ainda tem estudante? Tenho. Ele quer um sanduíche do tipo 1. Tirei ele da fila, ele quer um sanduíche do tipo 1. A preferência dele casa com o topo da pilha? Casa. Então, isso daqui vai dar true. Eu vou tirar o último sanduíche da pilha. Vou zerar o meu retries. Meu retries está 0. Quando eu terminar isso daqui, eu voltar para cá, o tamanho da minha fila de estudantes zerou.
Então eu saio desse laço e retorno 0, ou seja, todos os estudantes conseguiram comer. Beleza? Eu vou simplificar esse segundo caso para a gente não perder tempo processando muito ele. Ele é basicamente, ele se resume a isso daqui, ó. Se eu tivesse esse cenário, o que ia acontecer? O primeiro estudante, eu ia tirar ele aqui da fila, né? A preferência dele é 1. 1 é igual ao topo da pilha? Não, né? É 0. Então isso aqui vai dar falso. Eu vou incrementar os meus retries, as minhas retentativas, ou seja, esse estudante volta para o final da fila e eu conto ali que, pô, já tem uma pessoa que está retentando. Aí vou de novo. Tiro a preferência aqui do próximo, ó. A preferência dele é 1, não é igual ao topo da pilha. O que eu faço? Conto mais uma retentativa, ó. Mais uma pessoa está retentando ali, pegar o sanduíche e não conseguiu. O que vai acontecer agora? Vou para o terceiro. Percebam que agora, ó, antes de eu ir para o terceiro, né? Eu já tenho 2 pessoas que estão retentando. Só que eu ainda tenho 3 estudantes na minha fila. Ou seja, ainda tem a chance ali de uma pessoa conseguir achar o sanduíche que quer e modificar ali a estrutura da pilha de sanduíches de modo que todo mundo consiga ser satisfeito. Ainda há chance. Só que o que vai acontecer? Eu vou tirar esse elemento da minha fila. A preferência dele é 1. O que vai acontecer? A preferência dele não está lá no topo da pilha. Então ele não pode fazer nada a não ser voltar para o final da fila. O que vai acontecer? Isso daqui vai dar false, ele vai vir para cá. Ó. Incremento a quantidade de retentativas. Ou seja, eu já tive 3 pessoas voltando para o final da fila para retentar. Coloco ele de volta ali no final da fila. E aí o que acontece? Ó, bem aqui, meu retries, né, 3, minhas retentativas, são maiores do que a quantidade de estudantes que eu tenho aqui, ainda não, né? Então eu teria que fazer mais uma interação. Mas bem aqui, eu imagino que eu possa fazer o maior ou igual. Por quê? Porque se eu sei que 3 pessoas já voltaram para retentar e eu tenho exatamente 3 pessoas na minha fila, significa que essas 3 pessoas já retentaram e não conseguiram o sanduíche delas, então elas não vão conseguir de jeito nenhum, porque eu formei um loop, né? Agora, aquele primeiro elemento lá, ó, que era como se eu tivesse marcado ele com um M, quando ele foi para o final da fila, ele ficou vindo, e agora vai ser a vez dele de novo. Só que ele já tentou e não conseguiu, e já rodou a fila de estudantes e ninguém alterou a estrutura da pilha de sanduíches. Ou seja, ele não vai conseguir e nenhum que vai vir depois dele vai conseguir. E aí é a hora que a gente sai do laço, retornando aqui o tamanho dessa fila de estudantes, indicando que eu tenho N estudantes, né, que não vão conseguir comer. Para esse caso, é 3. 3 estudantes não vão conseguir comer. Beleza? Complexidade. Eu estou usando as mesmas variáveis, né, os students e os sandwiches, mas eu estou declarando um deck. Então, isso daqui é O de N de espaço. Quantos processamentos eu vou fazer aqui? Bem, cada estudante ele pode voltar para a fila N vezes, certo? Por quê? Porque ele pode ter N sanduíches que não casam com aquilo que ele quer. Seria o nosso pior caso. Cada estudante ele voltaria para o final da fila N vezes,
sendo n o tamanho da quantidade de sanduíches que eu tenho. Então, esse algoritmo, ele é O de n vezes n. Eu vou processar aqui n operações, né, de sanduíches vezes n estudantes. Esse é o meu pior caso. Beleza? Não ficou claro? Tá, vamos tentar explicar melhor aqui. O tamanho do meu vetor de estudantes é n. Né? Ele pode variar aí de 0 até n. E o tamanho do meu vetor de sanduíches é n também. Quantas vezes um estudante pode voltar para o final da fila para ser reprocessado? Quantas vezes isso pode acontecer? Até n, né? Se eu tenho n sanduíches incorretos, ele vai voltar n. Né? Tipo, para cada um desses sanduíches, ele vai poder voltar. E lá no final eu tenho um que dá certo, que muda a estrutura da pilha de sanduíches. Aí o que acontece? Novamente, ele vai poder dar match ou não, porque o meu retries vai zerar, né? Se eu tive um match lá no final do meu vetor de estudantes, esse estudante que foi n vezes já para o final, ele vai poder dar match. Então, eu estou fazendo n estudantes vão poder voltar n vezes para o final da fila. Por isso que a complexidade aqui é O de n vezes n, né? Se o tamanho de students fosse n e o tamanho de sanduíches fosse m, esse algoritmo seria O de n vezes m de complexidade. Beleza? Bem, eu já rodei aqui para os casos, né? Opa, runtime error, porque eu botei um m aqui maroto. Não era para estar. Vou rodar de novo. Tá aí, rodou para os casos de teste. Eu vou submeter. E questão aceita. Beleza? Essa análise de complexidade, quando a gente tem um processamento ali de pilha e de fila, ela é um pouquinho mais complicada mesmo, mas eu espero que tenha dado para entender que cada estudante, né, ele pode voltar para o final da fila até n vezes, sendo n o tamanho da minha pilha de sanduíches, e eu tenho n também, né, n estudantes. Então, a complexidade desse algoritmo é O de n vezes n, ou seja, O de n ao quadrado. Certo? Bem, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que o código esteja com vocês. Um abraço.